Campina Grande, quarta-feira, 11 de março. Hoje comemora-se o dia do motociclista. Nós que fazemos o programa Opção para a Vida, deixamos aqui uma palavra de advertência para todos os motoqueiros que muitas vezes estão usando este veículo, esse transporte que é de risco, muitas vezes deixando pessoas paraplégicas ou às vezes até trazendo a morte, a fatalidade. Isso acontece muitas vezes por causa da imprudência, por causa do excesso de velocidade. Então, nesse dia do motociclista, nós que fazemos o programa Opção para a Vida, deixamos esta palavra de advertência para você, motoqueiro, ter mais cuidado com a sua própria existência, com a sua própria vida, para a segurança de tantos quantos são usuários de motociclista. Portanto, que nessa manhã você pare um pouco, reflita como você está guiando a sua moto. Dentro de instantes estaremos trazendo a segunda parte da palavra que nós ministramos ontem e ao término deste programa você ouvirá uma belíssima música interpretada pelo conjunto coral Sarah Callen da Igreja do Calvário. Quero deixá-los com esta parte que vamos trazer para você que está conosco nessa manhã. A prova da qual o homem desfruta, no ato depois da sua conversão, desfruta da koinonia, ou comunhão com Deus. É por isso que logo mais vamos celebrar a Santa Ceia, porque você que vai celebrar a ceia vai dar prova de que está em comunhão com Deus, através do sacrifício que Jesus consumou na cruz do Calvário, a qual ele deixou como símbolo, como alegoria, como emblema, como ordenança, a celebração da Santa Ceia. O pão fala do corpo e o vinho fala do sangue que foi derramado. Eu não merecia, mas Ele me amou, Ele doou a sua vida, Ele se entregou e por isso expiou os meus pecados e me reconciliou com o Pai. Isso está lá na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 18 e 19, e Romanos 5, 11. Seria bom até a gente ler esses dois textos. Romanos 5, 11, Paulo diz: e não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Antes éramos inimigos de Deus, mas agora fomos reconciliados. E Paulo também escrevendo ainda na sua segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versos 18 e 19, ele enfatiza exatamente esse aspecto da expiação, versos 18 e 19, 2 Coríntios. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Verso 19, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Antes nós não queríamos saber de Deus. Preste atenção agora, você era inimigo de Deus, você não queria nada com o Evangelho. Você que está aqui, assentadinho agora, as pessoas iam falar de Jesus para você, você dizia: eu não tenho tempo para isso não, tinha desculpa de todo tamanho. Eu quero lá saber negócio de crente, de evangelho, isso para mim, isso é para quem não tem o que fazer. Era a prova de que nós realmente não queríamos nada com Deus, mas através de Cristo Jesus, Deus nos reconciliou de tal maneira que hoje nós temos paz com Deus, nós nos sentimos bem estarmos aqui. O que é que motiva você vir à casa do Senhor todas as semanas, o mês, o ano todo? Qual é a novidade que você vem ouvir aqui? Aquilo que lhe traz paz, aquilo que lhe traz segurança, aquilo que lhe dá realmente conforto para o coração, porque você agora está em paz com Deus, você foi reconciliado com Deus. Terceira coisa que acontece também, como fundamento, é a libertação. Jesus disse: se pois o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Esse é um texto conhecido por todos os crentes. Mas a libertação aqui, meus irmãos, foi da condenação eterna, não foi de vício simplesmente. Embora que muita gente que era alcoólatra, era drogado, era viciado em cocaína, maconha, todo tipo de vícios, alcoólatra seja lá,
foi liberto, é verdade que essa libertação é sobre esse aspecto, mas há o aspecto espiritual. Nós fomos libertos das garras, fomos libertos das trevas, fomos libertos das almarras, das correntes que nos acorrentavam. Fomos libertos por Cristo Jesus, e hoje estamos aqui livres. Louvado seja o nome do Senhor. Então, terceiro fundamento é a libertação. Louve a Deus porque você foi liberto, amém? Quarto fundamento, a salvação, que não foi alcançada por méritos humanos. Não fomos nós que nos esforçamos para receber a salvação, absolutamente. A salvação é um dom de Deus. Pela graça sois salvos mediante a fé, que não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Deus em Cristo Jesus foi quem providenciou a minha e a sua e a nossa salvação. E essa salvação, ela tem um aspecto que a gente precisa de considerar. Quando a gente estuda grupos familiares, eu falo isso para os alunos, os irmãos. Nós nos purificamos, nós recebemos a expiação e obtemos a salvação, para que nós pudéssemos experimentar, diga-se de passagem, que a salvação é um ato. A salvação é um ato. O ato foi Jesus. Você não tem, a salvação não é um processo que você vai se processando até alcançar a salvação, não. A salvação é um ato. Agora, a salvação nos leva a termos uma experiência tríplice, que é a santificação. E aí, enquanto a salvação é um ato, a santificação é um processo. Um processo. De acordo com sobre três aspectos, nós podemos receber e experimentar e alcançar essa salvação, a qual Deus providenciou: a salvação em Cristo Jesus, que é um ato, e a santificação, que é um processo. É um tríplice, podemos dizer, aspecto da santificação. Primeiro é o sangue de Jesus, que você vai ingerir logo mais de forma simbólica. Fazer isto em memória de mim. 1 João capítulo 1 versículo 7: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus é que nos purifica de todo o pecado. Então esse é o primeiro processo, é o primeiro ato da santificação. Eu me santifico através do sangue de Jesus. Se andarmos na luz, repito, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Segundo aspecto da santificação é a palavra. Amém, meus irmãos? A palavra. No Evangelho de João, no capítulo 15, Jesus fala: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Atos 17, Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A proporção que nós vamos lendo a palavra de Deus, ela vai gerando no meu e no seu e no nosso coração santificação, purificação. Porque suponhamos que você tem um determinado pecado aí, seja de que natureza for, aspecto moral, seja qual for, vício, alguma coisa, e você está lendo a palavra de Deus. Por exemplo, você está lendo lá Efésios capítulo 5 versículo 23. Você tinha o hábito de faltar com a verdade, de mentir. Aí você vai ler lá: não mintais uns aos outros. Você vai ler, por exemplo, Jesus dizendo: que a vossa palavra seja sim, sim, não, não. Você tem ódio, raiz de amargura, ressentimento contra quem quer que seja que for, porque a gente pensa que pecado é roubar, é matar, é pecado, tudo isso é pecado, mas raiz de amargura, ressentimento, ódio, se alguém tem, não tome a ceia do Senhor. Primeiro reconcilia-se. Jesus disse lá no Evangelho de Mateus capítulo 6, quando você vier trazer uma simples oferta para colocar no gasofilácio, e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, vai primeiro reconciliar-te com ele, depois vem e traz a tua oferta, porque Deus não vai receber essa oferta, uma simples oferta. Aí você vai tomar ceia, está com mágoa no seu coração, contra o vizinho, contra alguém, sua mãe, seu pai, seu esposo, sua filha, seja lá o seu patrão, seu colega de trabalho. Aí você está lendo a palavra de Deus, que eu citei, Efésios capítulo 5,
Paulo falando sobre como você deve se comportar, sobre o aspecto de comunhão uns com os outros. Você vai ler, por exemplo, Efésios capítulo 5. Você tinha o hábito de mentir, faltava com a verdade. Aí você vai ler, está lendo a Bíblia, você está lendo de manhã na hora devocional. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Epa! Eu não posso continuar mantendo a prática da mentira ou de faltar com a verdade, porque aqui está escrito. Quer dizer, a palavra vai gerar no seu coração santificação, correção. Ela vai causar uma limpeza, uma pureza. Ela vai fazer uma varredura no seu coração. Você tinha facilidade de guardar raiz de amargura, ressentimento. Aí você vai ler Efésios 5:26, só num capítulozinho, gente. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Você vai lá para Romanos capítulo 12, Paulo diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Ou seja, qualquer ressentimento, seja ele de que natureza for, tem que ser realmente processado pela palavra, para que você possa então experimentar a santificação pela palavra. Vós já estás limpo pela palavra que eu vos tenho falado. Pai, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E o último aspecto pelo qual podemos receber a purificação, a santificação, é através da pessoa do Espírito Santo. Tito capítulo 3, versículo 5. O lavar regenerador, purificador e santificador do Espírito Santo gera no nosso coração, ele manifesta no nosso coração esse sentimento de santificação. E eu vou dizer para vocês uma experiência que isso acontece comigo, com você, com qualquer um de nós. Quantas vezes você está pensando em fazer um ato aí qualquer, errado, um ato pecaminoso, e aí você sente lá no seu coração aquela voz do Espírito Santo de Deus: não faça isso, isso é pecado. O ímpio não tem isso, o ímpio não experimenta isso. Qualquer adepto de qualquer religião do mundo não tem essa experiência do processo da santificação, nem pela palavra, nem pelo sangue, nem pela palavra, nem muito menos pelo Espírito Santo. Somente aqueles que nasceram de novo, somente aqueles que um dia foram nascidos de novo é que tem realmente isso aí no seu coração. Quantas vezes eu sinto como se fosse um freio, Deus puxando o freio de mão do meu coração: não faça isso, a voz do Espírito Santo mostrando que eu não posso nem devo alimentar esse ou aquele pecado na minha vida. Então, esses são os fundamentos que o cristianismo oferece: justificação, expiação, libertação, salvação e santificação. Quem pode dizer amém? Agora vamos ver aqui, irmãos, as desvantagens de quem despreza o cristianismo, cai na esparrela de se envolver com N formas de religiosidade que não vai levar a lugar nenhum. Existem incontáveis, mas incontáveis mesmo, formas de religiões que apresentam fórmulas, e também essas pessoas são iludidas, enganadas, porque eles apresentam propostas que não vai levar a lugar nenhum. Me perdoem aqui os católicos, se tem algum católico em casa assistindo esse culto, me perdoe, mas eu tenho que falar isso aqui. Você sabia que você está sendo enganado desde que você acreditou, passou a acreditar no purgatório? Você sabia que você até agora continua iludido, enganado, ludibriado por essa farsa, por essa falsa verdade, essa mentira? Ora, se o purgatório existisse, isso anularia o sacrifício de Jesus. E é por esta razão que eu disse a vocês que somente o cristianismo oferece segurança, porque os fundamentos estão todos em Cristo Jesus, porque a pessoa que crê no purgatório nunca para de rezar, fazer oferenda, de rezar missa em sufrágio da alma de quem morreu. É uma coisa que nunca vai parar. Prova que não tem segurança nenhuma, mas as pessoas estão enganadas e continuam sendo iludidas. A reencarnação, as pessoas passam a acreditar que morrendo N vezes vai se purificar de tal maneira que vai chegar a um estágio da perfeição. Irmão, se isso fosse verdade, o mundo seria um verdadeiro céu na terra. Porque suponhamos que eu numa encarnação, suponhamos, né? Numa encarnação eu era estuprador, assassino, bandido, traficante,
matei não sei quantas pessoas, derramei sangue, e aí morri. Na próxima reencarnação eu vim menos ruim. Vou fazer caridade, vou fazer prática de boas obras para ser menos ruim. Na outra reencarnação eu fui menos ruim do que a segunda vez. Quer dizer, a tendência é cada vez que o indivíduo que acredita na reencarnação vai se purificando, vai ficando um santo na terra. E eu pergunto, isso é verdade? Isso tem fundamento? Não tem fundamento. Isso também anularia o sacrifício de Jesus. Olha, gente, se isso fosse verdade, quando Jesus estava crucificado ao lado de dois malfeitores, todos dois que estavam lá de Jesus estavam condenados à morte, porque a pena de morte era para quem era os piores bandidos da época. Jesus, se fosse pelas obras, Jesus teria dito: meu filho, você fez alguma boa obra para merecer a salvação? Ele não tinha nenhuma boa obra para tanto. E se tivesse, não iria resolver. E aí foi quando ele reconheceu que era um pecador, repreendeu o seu companheiro que estava ao seu lado. Na verdade, nós estamos aqui porque nós merecemos, mas esse nenhum mal fez. E ele apelou para Jesus. Se fosse pelas obras ou fosse pelo processo da reencarnação, Jesus teria dito: desça e vá fazer algum milagre para poder vai fazer alguma boa obra para você poder merecer a salvação. Mas Jesus não fez assim. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Em resposta ao que ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Reencarnação é um engodo, é um engano. O islamismo ensina que o indivíduo, com a morte dele em matar mais pessoas, por isso que está essa chacina lá no Oriente Médio, você vai ter na eternidade um paraíso com um harém de moças virgens morenas dos olhos verdes. Mais uma farsa, mais uma mentira do diabo. Quer dizer, deixou de acreditar na verdade, que é a palavra de Deus, deixou de acreditar no cristianismo, então vai acreditar nessas coisas, vai acreditar, como Paulo escrevendo aos Romanos capítulo 1, em aves, quadrúpedes e répteis, deixando de adorar o Criador, passou a adorar a criatura. Quer dizer, desprezou o cristianismo, vai cair numa cilada de tantos engodos. Religiões, meus irmãos, que ensinam e dão crédito a que o homem possa fazer a prática da poligamia. Nós temos muitas religiões que ensinam, você pode ser polígamo, você pode ter 10 mulheres, inclusive o Islã é assim, que eles acreditam que quanto mais eles gerarem filhos, vai povoar o mundo, vai islamizar o mundo. Por exemplo, a França hoje, praticamente é um país islâmico, composto de muitos islâmicos que vieram para lá e se uniram a tantas mulheres, geraram filhos e filhos. Hoje ele perdeu, a França perdeu a sua originalidade de cidadão francês. Existem franceses, naturalmente, natos de lá, mas que a maioria são filhos de islâmicos. Por isso que eles estão povoando o mundo. A poligamia, para tudo que é de gosto. Deixou de acreditar no cristianismo, que é o fundamento, passou a acreditar nessas coisas que estamos citando. A idolatria, a bruxaria, o neopentecostalismo, que é uma forma também de você abraçar um evangelho, entre aspas, que oferece um evangelho self-service. Faça isso que você vai merecer isso, faça isso, faça aquilo, deixe de sofrer, pare de sofrer, seja próspero, isso aqui é importante para você. E você desprezou o cristianismo que apresenta esses fundamentos. Então, meus irmãos, nenhuma dessas religiões oferece nenhuma mudança de vida quanto aos seus adeptos experimentarem transformação quanto ao seu estado de pecaminosidade. Somente o cristianismo pode oferecer ao homem, por causa da sua atitude de arrependimento, confissão, né? E então somente o evangelho pode oferecer aos seus fiéis, aqueles seus seguidores, este evangelho que transforma, que restaura, que liberta, que dá vida, como o próprio Jesus disse: eu vim para que tenhas vida e vida com abundância. Eu quero encerrar esse sermão citando aqui 6 pensamentos para você avaliar, em detrimento do cristianismo,
e das religiões ou religiosidade que muitos adeptos, que muitos abraçam e têm como adeptos. Alguns desses pensamentos são anônimos, mas outros, eu vou citar os seus autores. Mackenzie, um escritor cristão, ele disse: a religião de certas pessoas é semelhante a um carrossel, não conduz a lugar nenhum. Sabe o que é um carrossel, né? Todo parque de diversão tem um carrossel. Quando eu era pequenininho, eu ia para aquele, eu gostava muito de ficar naqueles cavalos, montado nos cavalos, rodando, não sai do canto. Não sai do canto. Mas eu gostava. Toda criança, né? Gosta. Quem já brincou de carrossel aqui em parque? Olha lá, quantas mãos. Eu vibrava quando chegava um parque de criança com carrossel. Passava, se fosse possível, a manhã todinha lá, ou à noite, ou à tarde. Então, Mackenzie disse: a religião de certas pessoas é semelhante a um carrossel, não conduz a lugar nenhum. Um outro autor desconhecido, ele disse: se a minha religião não tem mudado o meu temperamento, também não tem melhorado a minha alma. Se a minha religião não tem custado nada, não tem o mínimo de valor. Eu não quero dizer que o evangelho é uma religião e que o cristianismo é uma religião, mas o cristianismo oferece o sacrifício que Jesus consumou na cruz do Calvário. Amém, meus irmãos? Não foi em vão a sua morte. É por isso que esse outro pensamento de um autor desconhecido, ele diz: se a minha religião não tem mudado o meu temperamento, também não tem melhorado a minha alma. Se a minha religião não tem custado nada, não tem o mínimo de valor. Stanley Jones disse: religião, terceiro pensamento, religião é a busca do homem a Deus, e por isso há muitas religiões, mas o evangelho é Deus buscando o homem, e por isso mesmo há somente um evangelho. Que a religião é uma tentativa do homem chegar a Deus, como foi edificada a Torre de Babel. Nunca eles iam chegar aos céus. É um esforço, a religião é um esforço que o homem faz para chegar a Deus, enquanto que o cristianismo foi o esforço que Deus fez através do sacrifício do seu Filho para que nós fôssemos alcançados. Amém? Quinto e penúltimo pensamento. Aliás, vamos para o quarto pensamento. Foi Billy Graham, um grande e eminente evangelista de saudosa memória, morreu no século passado. Ele disse: a religião, isto é, ele referendou o que dizem acerca da religião. A religião é o ópio dos povos, afirmam os comunistas. Os comunistas dizem que a religião é o ópio dos povos. Tal não, e Billy Graham refutando, tal não ocorre se essa religião é Cristo, pois na cruz ele recusou receber até um entorpecente em meio às dores que lhes foram oferecidos. Jesus rejeitou: não quero não, eu tenho um propósito no meu coração, sofrer sem receber anestesia nenhuma, por amor a mim e por amor a você que está aqui nessa noite. O amor dele foi tão profundo que ele desprezou: não quero anestesia, não quero nada de embevecido em esponja, vinagre para aliviar suas dores, não quero nada, eu vou sofrer até o último instante que eu suportar. Aí é como diz aqui Billy Graham, citando o que os comunistas dizem, né? A religião é o ópio dos povos, afirma os comunistas. Tal, arremata, né, ou conclui Billy Graham, tal não ocorre se essa religião é Cristo, pois na cruz ele recusou entorpecente, até receber entorpecente que lhe foi oferecido. Quinto pensamento, esse é um autor desconhecido, preste atenção: é natural ser religioso, porém é sobrenatural ser cristão. Amém? É algo sobrenatural, é algo sui generis, é algo que transcende a imaginação humana. Como é que Deus se fez carne através do seu Filho e habitou entre nós, esteve conosco e vimos a sua glória, a glória como a do unigênito do Pai.
Simplesmente não é algo que, à luz da lógica, à luz da razão, a gente entenda, apenas criamos. E o último pensamento é a palavra de Deus que eu vou citar, de acordo com Tiago, capítulo 1, versículo 27. Olha o que é que Tiago diz: a religião pura e sem mácula para com o Senhor nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e nas suas necessidades, e a si mesmo separar-se incontaminado do mundo. Aqui Tiago mostra dois aspectos: o aspecto social. Eu tenho que amar o próximo como a mim mesmo. Eu tenho que viver um cristianismo que não pense somente em mim. Amar o próximo como a si mesmo quer dizer lembrar-se dos órfãos, das viúvas, dos necessitados, daqueles que sofrem e padecem. Essa é uma ação social que somente o cristianismo oferece. E separar-se incontaminado dos prazeres do mundo. Eu quero dizer para você que está aqui, que pense a diferença que faz do fundamentos do cristianismo em detrimento dos ensinamentos que as religiões oferecem, sem dar nenhuma segurança eterna. Eu quero agradecer a você que esteve conosco e nós vamos encerrar o programa ouvindo outra vez o conjunto coral Sarah Calley e até amanhã, se Deus quiser. Jesus a paz encontrei, nova luz invade meu ser, ao seu lado vou, bem seguro estou, seu poder minha vida